Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa. O senhor aí, ó, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, né? Sempre conosco aqui na TV Horizonte. E você fica sabendo, né? Nós estamos aqui, né, com transmissão ao vivo pelo YouTube. É TV Horizonte Oficial para todo mundo. Pois é. Eu sempre gosto de lembrar um fato antigo, né? Porque muita gente achava que o Tancredo Neves tinha sorte, ou tinha bons assessores. O Tancredo tinha o charme dele como político. Ele não precisava de assessor para falar em jornal, todo mundo queria entrevistá-lo. Era a sabedoria política, né? De tantos anos, né, fazendo política no Brasil. Então, ele já era 80%. Você tinha um assessor para marcar uma entrevista, fazer uma coisa, mas todo mundo queria falar com o Tancredo. Eu sempre lembro isso, né? Porque o Tancredo ele já era uma notícia. Não precisava desfazer dele a notícia, não é verdade? O Lula teve, no primeiro mandato dele, que ele se elegeu presidente da República, foi com José Alencar Gomes da Silva. Ele foi buscar um empresário de sucesso, porque o Lula tinha aquela imagem, né, do cara radical, de esquerda e tal, tá, Partido dos Trabalhadores e tal, contra o patrão, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, todo mundo achou que era aquele marqueteiro lá da Bahia, né, que elevou o Lula para o patamar que ele foi ganhar. Não, ele ganhou a eleição porque ele trouxe junto com ele um empresário dos mais famosos do Brasil. Esse empresário ajudou a tirar do Lula a marca daquele cara radical, sempre contra tudo, contra todos, né? Agora, recentemente, nessa eleição, o Sidônio Palmeira foi o marqueteiro do Lula, né? Marqueteiro do Lula. E ele achou que estava mal na comunicação, porque ele estava perdendo os índices de popularidade e trocou o ministro da comunicação dele, que era o Paulo Pimenta, para o Sidônio Palmeira. Mas se esqueceram que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ajudou muito o Lula. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, mas você se lembra que tudo que o Bolsonaro queria fazer, o TSE era contra. Ele não pôde fazer nada na propaganda política dele. E o Lula podia fazer tudo, não é? Então, nós temos que avaliar isso. Não foi o Sidônio que fez o marketing da campanha do Lula, não. O Lula foi muito ajudado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele foi ajudado demais. As pessoas têm que reconhecer isso. Aí ele troca o ministro da comunicação dele e coloca o Sidônio, achando que, bom, eu vou colocar o Sidônio aqui, que é o homem da propaganda, vai fazer propaganda e meu governo vai mudar e eu vou ter novamente os índices de popularidade que eu sempre tive. Não teve. A última pesquisa da Quest, né, mostra isso, que o Lula está piorando ainda. Trocou, o Sidônio começou a fazer propaganda, mandou o Lula falar, eu falei ontem aqui com vocês, a situação é uma só, são os preços no supermercado, são os preços nos sacolões, a vida está cara. O sujeito que ganha um salário mínimo, né, e parece que, olha uma coisa interessante, tudo sobe, menos a poupança, que é 6%, 6% ao ano. É um negócio difícil, né? É 0,5% ao mês, né? É difícil. Então, quer dizer, veja bem, o sujeito que ganha pouco, se ele vai no sacolão, R$100 não vale nada para comprar no sacolão. Uma laranja Serra d'Água, R$16, né? Tudo muito caro, tudo muito, vamos dizer, pelo preço da morte, né? Então, acho que a morte está mais barata do que o sacolão hoje, né? Infelizmente. Então, é isso, né? Mas o que aconteceu? Lá atrás, logo quando o governo iniciou, porque o presidente do Banco Central não era indicação dele, ele começou a xingar o presidente do Banco Central, Cada vez que ele xingava o presidente do Banco Central, as coisas pioravam. O dólar aumentava, o dólar aumentando, aumenta tudo, porque está tudo dolarizado. Tudo hoje os produtos hoje estão todos dolarizados, né? O petróleo, o arroz, o feijão, a carne, está tudo dolarizado, então, infelizmente, aí a vida sobe,
as coisas sobem. E eu acho até que a inflação nossa é muito maior do que nós estamos com uma inflação de 5% ao ano, era muito mais pelo que nós tivemos nos últimos tempos, né? Então, por isso que eu acho que trocar, fazer propaganda não vai adiantar. Tem que bater no bolso do trabalhador. Então, o problema é no bolso do trabalhador, infelizmente. Mas agora eu vou falar com o André Santos, que está lá na redação da Rede Catedral. André, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Assi? Como é que vai você? Como é que vai também todo mundo que está assistindo a gente aqui no Ei Gente pela tela da TV Horizonte? Assi, há um tempo atrás, eu falo tempo atrás, mas são bastante tempo, cerca de 30 anos atrás, a gente ouvia falar muito sobre um crime, sequestro, né? Abílio Diniz foi sequestrado, lembro, uma comoção muito grande, várias outras pessoas que de importância, posição social muito grande, haviam sido sequestradas. E a gente teve um caso de sequestro que foi solucionado pela Polícia Civil essa semana. Um empresário do ramo de transportes, do ramo de uma transportadora, ele foi sequestrado quando saía de casa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a partir daí os sequestradores fizeram contato com a sua família, pedindo um resgate de 3 milhões de reais. Inclusive, a gente tem imagens do carro dos sequestradores circulando pelo bairro onde fica esse condomínio que mora, aliás, esse empresário do ramo de transporte que foi sequestrado. Os sequestradores pediram um resgate de 3 milhões de reais. A partir daí, imediatamente, a polícia entrou na negociação e esse empresário foi libertado hoje, para a alegria de todos. E de acordo com a polícia, tá aí, ó, as imagens, inclusive, estão na tela agora, as imagens que mostram esse carro prata aí que ficou circulando pelo bairro e ele é que seguiu o carro do empresário para poder rendê-lo e aí, a partir daí, fazer esse sequestro. O delegado responsável pelas investigações, o delegado titular do DOESP, que cuidou de todo o trabalho de investigação e de libertação desse empresário, dá mais detalhes do trabalho da polícia. Vamos ouvir. Vamos lá. Algum problema com o vídeo do delegado aí? A gente tem um vídeo do delegado, pedir para o pessoal aí do switcher colocar. Esse indivíduo foi levado para um cativeiro e aí os familiares começaram a receber ameaças de morte sobre a vida dessa vítima, exigindo pagamento de quantia em dinheiro para sua liberdade. A partir de então, as investigações foram intensificadas, a Polícia Civil participou da negociação entre os familiares e os sequestradores e, na data de hoje, culminou na libertação dessa vítima com a sua integridade física totalmente intacta, sem o pagamento de resgate. Olha aí, sem pagamento de resgate, né? Sem o pagamento de resgate. Assim, agora, o trabalho da polícia é conseguir literalmente identificar e saber onde estão esses sequestradores para poder prendê-los. O empresário está liberto, graças a Deus, sem nenhum tipo de problema. Mas agora a polícia está no encalço de quem cometeu esse crime. Pois é, e o empresário, esse moço, ele é um dos proprietários da Degranel, que é uma empresa de transporte muito famosa aqui na região metropolitana, que trabalha há muitos anos, né? O pai dele era caminhoneiro, o primeiro caminhão, o segundo, o terceiro, e o filho ali ajudando, né? Fizeram uma empresa muito grande, né? E é triste a gente saber que as pessoas que trabalham, infelizmente, estão aí, né, à mercê desses bandidos, né? Graças a Deus que ele foi libertado. Agora, o mais importante é pegar os bandidos, não é isso, André? Exatamente, até porque tem muito tempo que a gente não vê esse tipo de crime, né? Assim, eu até comecei minha fala falando na década de 90, 1990, isso era normal. Lembro daquele sequestro do Abílio Diniz, que aliás foi no fim dos 80 e início dos 90, que até o Chico José, né, se colocou nas negociações, que era repórter da Globo, para poder libertar, né, o Abílio Diniz. E isso era uma coisa natural. Graças a Deus isso passou e não pode deixar que essa onda volte não, né? E aqui o DOESP sempre teve, né? O DOESP sempre teve um posicionamento muito firme, né, no combate aos sequestros aqui em Minas Gerais. Vou lembrar aqui de um delegado que foi delegado do DOESP durante muitos anos. O pessoal não gosta, o pessoal da esquerda não gosta muito dele não, porque ele foi muito bravo, mas o doutor João Reis, que com ele sequestrador não tinha vez. Não tinha vez, não.
Vamos esperar que as coisas se ajeitem, né, André? E qualquer novidade a gente conta por aqui. Falou. Daqui a pouco a gente volta, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha para vocês assim. Se a criança acordou... Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, 5h13 aqui na TV Horizonte, né? Você que está nos acompanhando aí. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, se você está com queimação urinária, pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A cidade de Belo Horizonte está com um novo prefeito. É a segunda vez que um prefeito morre durante o seu mandato. A primeira morte que nós tivemos assim foi com Gianetti, Américo Gianetti, em 1954. Né? E quem assumiu o lugar dele foi o vice-prefeito da época, Sebastião de Brito, que era da família de Carvalho de Brito, onde tem ali em Mazagão, aquela fábrica de tecidos antiga ali, família daquele pessoal ali. E ele completou o mandato de Américo Gianetti, acho que 3 ou 4 meses, né? O mandato que ele estava quase terminando. Agora nós tivemos o falecimento do nosso prefeito, Fuad Noman, aos 77 anos, depois de ser reeleito prefeito de Belo Horizonte. Ele foi vice do Alexandre Calil, o Alexandre saiu para ser candidato a governador e ele ficou no cargo durante 2 anos, né? E foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, né? O vice-prefeito Álvaro Damião assumiu interinamente o cargo e só depois da morte, passado 8 dias, que é o luto oficial da prefeitura, né, decretado pelo próprio Álvaro Damião, ele hoje assumiu a cadeira oficialmente de prefeito de Belo Horizonte, né, um novo prefeito. Vamos ouvir, a nossa reportagem estava presente lá durante a cerimônia de posse dele. O desafio é muito grande, o legado do Fuad já era grande, tanto era que elegeu ele prefeito da cidade, então o desafio é muito grande. Mas eu tenho certeza absoluta também que quando ele fez a escolha dele, pelo vice dele, que sou eu, ele sabia que quando precisasse de mim, eu estaria ali à disposição e pronto para poder cumprir o que tinha que ser cumprido e é o que nós vamos fazer. Respeitando sempre a memória do Fuad. Meu primeiro ato como prefeito da cidade foi mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que coloca o nome do Fuad definitivamente na história dos belo-horizontinos, numa obra que ele, com muito carinho, perguntava todos os dias, está pronta? Vamos inaugurar? Está pronta? Que é a praça da Sulacap, ali na Avenida Afonso Pena. A gente mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, acredito que será aprovado, para a gente poder colocar ali um busto do Fuad, para as pessoas lembrarem dele sempre, com muito carinho. Uma das obras, não é a mais importante da cidade, mas uma das obras que ele cuidou com muito carinho. Pois é, eu vou lembrar aqui do meu companheiro de imprensa, de emissora de rádio que eu trabalho também, que é o Eduardo Costa, que hoje disse o seguinte: olha, desejo sucesso para o Álvaro Damião, muito sucesso como prefeito de Belo Horizonte. Olha, é um cargo espinhoso, não vai pensar que, eu sou prefeito de Belo Horizonte agora, está tudo aos mesmos. Não, cidade tem muitos problemas. E o Eduardo citou ele disse uma coisa que eu assumi também junto com ele, que é administração com coragem. O novo prefeito de Belo Horizonte tem que ter coragem para enfrentar os desafios que a cidade tem e que a cidade nos apresenta, né? Eu falo que desafios, porque fizeram tanta coisa errada na cidade nos últimos tempos, que eu acho que você tem que ter coragem para mudar. Por exemplo, eu sempre falo, o nosso sistema de transporte coletivo foi criado, esse sistema que está aí, em 1979, era com a Metrobel, vocês se lembram? Acabou a Metrobel, veio a Transmetro, depois vem agora a BH Trans, e nós estamos com o mesmo sistema de transporte coletivo. Esse sistema de transporte coletivo acabou com o centro nevrálgico da cidade. O centro da cidade acabou porque todas as ruas do centro da cidade viraram corredor de transporte. Eu lembro quando João Luiz da Silva Dias foi o primeiro presidente da época da Metrobel,
Ele disse, o pobre vai passar no lugar do rico. Era que eles iam colocar todos os ônibus para cruzar ou passar pela Avenida Afonso Pena. Então você tem que ter coragem para falar, não, vou dar uma mudada nisso aqui, não é verdade? O nosso comércio acabou por causa do sistema de transporte coletivo. Fizemos um sistema na cidade que acabamos com os anúncios luminosos e a cidade ficou escura, feia. Então, eu digo que ele vai ter que ter coragem para enfrentar o problema da Lagoa da Pampulha, que é um problema gravíssimo. A Lagoa da Pampulha é um doente terminal, é como se fosse um doente de câncer em estado terminal. Então, se não tiver coragem para enfrentar certas coisas na cidade, né, é preferível desistir no seu prefeito. Mas nós desejamos ao Álvaro Damião toda a sorte do mundo e que ele verdadeiramente esteja preparado para enfrentar esses desafios com coragem. Coragem. E ele tem juventude para isso. Ele pode sair pela cidade inteira, andar, ir para tudo enquanto é lugar, conversar com todo mundo, estar presente, que isso é muito importante. Mas vamos à nossa redação com o André Santos. André. Ainda falando sobre essa situação do Álvaro Damião, que agora definitivamente, né, se torna o prefeito de Belo Horizonte, ele já anunciou que amanhã vai trazer algumas mudanças na estrutura da prefeitura, possibilidade até de criação de novas secretarias. Na hora que foi perguntado sobre isso, Damião evitou falar em reforma administrativa e disse que essas mudanças serão pontuais para dar uma cara dele no novo governo. E isso já era base esperado, né? Até porque o Álvaro Damião também está fazendo uma costura na Câmara Municipal para garantir a governabilidade. Já conseguiu aumentar a base dele, que era de 18, aliás, a base do FUAD era com 18 vereadores, e as pessoas lá já estão falando que ele já tem 23 vereadores na sua base. Isso para quê? Para fazer andar a situação com mais tranquilidade, garantindo a governabilidade que é necessária para o prefeito conseguir levantar seus projetos e ir tocando a cidade com mais tranquilidade, com menos rusgas, como a gente viu no ano passado, né, com Fuad, Gabriel Azevedo e toda aquela confusão, sai presidente da Câmara, não sai, é caçado e não é, e enquanto isso muita coisa ficou parada. É bom a gente lembrar, assim, você estava falando sobre a questão do transporte urbano, né, transporte de ônibus, estará sobre as mãos do Álvaro Damião a discussão do novo contrato de concessão de ônibus em Belo Horizonte, que termina no fim do mandato dele. Então, ele que vai ter que fazer essa discussão, ele que vai ter que levantar e tentar definir aí qual vai ser o novo modelo de ônibus e das concessões públicas que se encerra no fim desse mandato. Além disso, o Álvaro Damião agora já tem um problema imediato para poder resolver, que foi o afastamento do secretário de Educação de Belo Horizonte, o Bruno Barral, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, a terceira fase da Overclean, e que ele é supostamente colocado como envolvido num esquema bilionário de desvio de verbas públicas, principalmente levadas em relação à questão de lixo, enquanto ele estava lá na Bahia. Em Salvador, ele também já foi secretário de Educação de Salvador, na Bahia. É uma indicação do ACM Neto, do União Brasil, que é o partido do Álvaro Damião, e hoje, questionado o prefeito de Belo Horizonte sobre esse afastamento, disse, olha, pelo menos o que mostra as investigações, esse desvio de verba não tem nada a ver com Belo Horizonte, mas a gente não vai passar a mão na cabeça, não. Vamos apurar, vamos esperar as informações da Polícia Federal e das investigações. O afastamento não foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, foi a pedido do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, então foi exonerado na caneta do Supremo Tribunal Federal, e na casa dele em Belo Horizonte, a Polícia Federal encontrou um tantão de coisa. Aí é uma pergunta que eu faço para cada um de nós. Durante essa operação, foi encontrado no apartamento dele em Belo Horizonte 11.550 notas de dólares, 7.090 notas de euros, 7 mil reais, um relógio de luxo, é um Rolex, tá? Pra você ter noção. Uma corrente de ouro daquela estilo bicheiro, daquele estilo Castor de Andrade. Sei. Além de um Corolão, um Toyota Corolla, pendrive e vários telefones celulares. A pergunta que eu faço, salário de um secretário de prefeitura hoje em Belo Horizonte
deve ser algo em torno de 17, 21 mil, se tiver os getons, É mais ou menos só um isso aí, pouquinho mais. mas uma coisinha a mais, um Né? pouquinho aí. A imagem do secretário está até na nossa tela aí, ó. Ele que foi afastado, o Bruno Barral. Ganhando um salário desse aí, dá para ter esse tanto de euro e dólar guardado, relojão Rolex. Rolex mais barato é 50 mil dólares, né? Não é reais, não. É verdade. É uma perguntinha, Aliás, né? não é o custa a gente primeiro- perguntar, né? Não é o primeiro baiano que passa aqui pela administração de Belo Horizonte. Nós tivemos Juca Ferreira, né? Juca que Ferreira. foi secretário de Cultura, que ficava aqui de terça a quinta e sexta-feira ele ia embora para a Bahia. Passava o final de semana em Salvador e voltava na segunda-feira para reassumir o cargo dele na terça-feira. E aqui Aliás, ficou, assim, ficou durante muito tempo. E assim é bom a gente lembrar também que desde a entrada do Fuad, que foi assim na sequência da saída da renúncia do Alexandre Calil para concorrer ao governo do Estado, desde a chegada do Fuad até agora, o Pedro Barral é o 5º secretário de Educação que o Belo Horizonte teve em 2 anos e pouquinho. É muito, né? Pois é, então está na hora do Álvaro Damião, aí que eu estou falando a coragem, né? Coloca um mineiro conhecido, né? Um mineiro conhecido que seja uma pessoa realmente capacitada para pegar esse bonde aí da educação Agora de é bom Belo Horizonte, né? lembrar, de um detalhezinho. O Bruno Barral, desculpe, é uma indicação do ACM Neto, que é um dos caciques do União Brasil, que por acaso é o partido Álvaro Damião, né? Aí tem que fazer essa negociata Eu também, posso né? dizer uma coisa, é uma indicação do presidente do União Brasil, do Antônio Carlos Magalhães Neto e etc., mas eu acho que o Álvaro, sei lá, o Álvaro não está muito ligado nesse negócio partidário, não, sabe? Ele está muito mais em Belo Horizonte. Vamos esperar Tá certo, essas coisas se se resolvam, for né? isso mesmo, é isso que ele tem que fazer, né? Entendeu? É verdade. Daqui a pouco a gente volta, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha para vocês. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com o pessoal do Oral Sim. Nós vamos falar de implante dentário. O Dr. Ricardo está aqui conosco, vai ser um papo gostoso daqui a pouquinho. Até já. Pois é, nós vamos falar da Oral Sim. Eu gostaria que você visse agora o comercial da Oral Sim que nós estamos exibindo aqui na TV Horizonte. Vamos lá. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim. O nosso carinho constrói sorrisos. Olha, a Oral Sim está em 2 endereços aqui em Belo Horizonte. Na Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás, que é antiga ali na Pedro II. E você tem o telefone 2117-3300. 2117-3300. Você pode ligar. Tem uma outra clínica também na Avenida Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo, ali na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo. E você liga para lá, 2117-3300. Para a senhora aí que está há muito tempo sofrendo com dentadura, para o senhor aí, né? Para você que está com dente com problema, né? E fica, meu Deus do céu, vou, não vou. Olha aqui, liga para lá, repita o telefone, 2117-3300, e você vai fazer a primeira consulta. E nesta primeira consulta, eles vão identificar o que sua boca precisa, não é verdade? Olha aqui, eu posso dizer que hoje
só não faz o implante dentário quem não quer. Antigamente, implante dentário era coisa de artista, de gente famosa, muito rica. Hoje não. Todos podem fazer implante dentário e a Oral Sim está esperando você. Eu estou recebendo aqui o doutor Ricardo Justus, né, que é o nosso diretor da Oral Sim, que vem conversar conosco, né? Doutor, antigamente, estou falando aqui que antigamente implante dentário era para gente muito rica, né? Que podia pagar muito naquela época, né? Eu lembro que os artistas de Hollywood e tal, tá com a boca nova e tal, etc. Hoje não, todo mundo pode ser um artista de Hollywood, não é verdade? É verdade, assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite e dar boa tarde a todos os ouvintes. Antigamente, a implantodontia a gente sabe que tinha um custo muito alto, né? Tanto em relação a materiais que eram importados e também da mão de obra. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, a implantodontia ela começou a ficar acessível, né, à população e sendo o público-alvo realmente atingido, né? Que é o público mais carente, muitas vezes, que não tem também condição de fazer um tratamento durante a sua vida, né? Então, a implantodontia veio para ajudar, né? De certa forma, e é lógico, a questão financeira hoje sendo acessível, ajudando também a eles realizarem esse sonho. Essa coisa é maravilhosa. Outro dia eu estive lá na Oral Sim, tinha uma professora universitária de um lado e um mecânico do outro, né? Todos os dois fazendo o mesmo tratamento, ou seja, mudando a boca, né? É isso, né? Como eu comentei antes aqui com o senhor, né? Na época de graduação, a gente brincava, né? Que dentista ele tem um pouco de engenheiro, um pouco de artista, tem um pouco de cada profissão. É uma profissão linda e estar dentro de uma das maiores unidades, que é o sistema de franquia da Oral Sim, é um privilégio para mim, porque a gente é referência hoje no Brasil, né? É mais de 20 anos de mercado. Então, a Oral Sim é a número 1 do Brasil. Aliás, uma coisa impressionante que vocês estão fazendo, que eu quero reafirmar aqui, e convidar a você, né, para fazer esse tratamento, porque hoje nós temos, né, o sistema de implante dentário hoje é fantástico, maravilhoso, porque se você está sem osso, você pode fazer um sistema, né, você pode ser submetido a um sistema que eles vão recuperar a sua gengiva, recuperar o seu osso e etc. Tal. Mas se não há necessidade de recuperar o osso, né, você pode fazer um implante dentário hoje pagando em 18 vezes, é isso mesmo? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de falar para o internauta, né, que hoje a gente já existe técnicas que a gente não precisa de enxerto, né? Então, isso diminui o tempo de tratamento e diminui também a fase cirúrgica, né, propriamente dito. Antigamente, você tinha que tirar osso da perna, de não sei onde e tal, tirava do mento, do ramo da mandíbula. Daqui do queixo, né? Mas hoje não precisa mais disso. Hoje não mais. A gente tem materiais também de enxertos, né, que são sintéticos, porém a técnica ela foi evoluindo, né? Então hoje a gente faz o uso apenas de 4 implantes, muitas das vezes nas regiões apenas anteriores da maxila e anteriores da mandíbula, né? E caso a gente não tenha no leito ali osso suficiente, a gente pode usar a mão do osso zigomático, né? O zigomático, né? Isso, que são os implantes zigomáticos, que muitas das vezes a gente não vai precisar de fazer o enxerto ósseo. Beleza, né? E eu estou dizendo, quando a gente fala implante, nós falamos implante, mas a Oral Sim, ela resolve o seu problema de dentadura também, né? Com um preço fantástico, maravilhoso, em 6 vezes, né? A gente pode fazer uma dentadura nova, como minha mãe dizia, uma justa posição. Assim, na verdade, a Oral Sim, ela tem condições especiais para toda a faixa etária que a gente sabe da população, né? Então, nós, a partir da avaliação, conseguimos fazer um plano de tratamento conciliado com um plano financeiro, né? Então, as formas de pagamento, de dividir no cartão, sistema de boleto, isso tudo nós fazemos, né? E dividido, como o senhor falou, daquelas parcelinhas que cabem no bolso. É verdade. Agora eu quero chamar a atenção do você, telespectador, da senhora e do senhor aí. Nós vamos exibir um vídeo de um paciente que chegou lá na Oral Sim. Vocês vão ver a boca dele como é que era e depois como ficou. Solta aí o vídeo, por favor. O que você acha? Isso é melhor. Quando o senhor chegou aqui, nós tivemos um compromisso
de seguir exatamente o que está escrito ali atrás. O nosso carinho constrói sorrisos. É muito perfeito, cara. A diferença é muito grande, cara. Mas valeu a pena. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem de valer a pena. Tá, você tá louco. Cara, olha só. Pelo amor de Deus. Esse sorrisão aí agora, Eu mexo com vendas. acredito que agora as vendas do senhor vai triplicar. Vai aumentar. Aí Eu do só Alcim. tenho que agradecer vocês, adorei vocês, como pessoas, assim, todos. Não tem uma exceção. Tá todo mundo esperando, minha família doida tá querendo saber. Ainda igual eu não estava, né? Ansioso. Agora eu não tô mais ansioso, mas eu cheguei aqui tremendo, né? Eu cheguei fora de mim, falei, nossa. É hoje, o grande dia. Não é fácil. A gente vai ter uma outra vida para poder fazer uma alimentação melhor. Posso fazer qualquer coisa na matéria de alimentação? Os hábitos alimentares do senhor está liberado. Dá pro meu bicho. Vamos ver? Dá. Dá pra fazer um churrasco? Dá. Fazemos pessoas voltarem a sorrir. Não somente o sorriso, mas a alma. Pois é, isso é muito importante. Eu gosto de dizer, doutor Ricardo, que o implante é a terceira dentição, né, que vocês dão ao paciente, porque a primeira dentição e a segunda Deus nos deu, né? A criança nasce, 6 meses, 7 meses, começa a nascer os dentinhos, a primeira dentição, depois vem a segunda dentição, os dentinhos caem, até bonitinhos as crianças de janelinha, né? É a única vez que a pessoa fica sem dente que é bonitinho, né? Porque é criança e tal, e depois os dentes vão nascendo tudo outra vez, e etc. E depois tem essa terceira fase, né? Onde a pessoa pensa que perder os dentes, e tem gente que fica com a boca feia, com mau hálito, com problema na boca, esconde, né? vai sorrir, põe a mão aqui para ninguém ver, e etc. Tal, como esse cidadão aí que tinha uma boca feia e ficou com a boca bonita. Assim, como o senhor comentou, né? A terceira dentição, e que é realidade já, que é implantodontia. Papai do Céu fez a gente... Na verdade, eu brinco o seguinte, ele deu a primeira chance, que é a primeira dentição, a descida, que é o dente de leite, depois os dentes permanentes. E o ser humano desenvolveu durante o tempo, né, com pesquisa e com ciência, o implante dentário, que vem para solucionar muitos casos de falta de dente, pessoas que têm problema Diabetes, social. né? E diabetes também. Também, né? mas eu digo muito comportamento social. A pessoa, às vezes, deixa de ir numa festa em família, deixa de sorrir em uma foto. Então, é muito além do sorriso, tá? Uhum. Então, quando a gente está falando, gente, de implante, a gente não está falando somente de dente. A gente está falando de quê? De saúde, de autoestima, de inclusão social. Pois é. E uma outra coisa mais interessante, né? Quando o sujeito sai lá da clínica com a boca nova, né? Ele, claro, quer mostrar a família, quer mostrar todo mundo, mas tem um desejo danado de comer churrasco, né? Geralmente, assim, sabe o que eu faço? Eu combino com o paciente, falo, olha, no final do tratamento vamos combinar assim, o senhor faz um churrasco e me convida que a gente vai testar a prótese. Você vai comer o churrasco, é isso aí. E aí agora tá faltando tempo para eu ir no churrasco dos pacientes. Tá faltando tempo Tá agora? faltando, porque Graças tem a fim Deus, de né? semana agora, é 2, 3, 4 churrascos. Mas, gente, Beleza. não tem como ir em tudo. Pois é, essa autoestima é uma coisa maravilhosa e eu quero convidar a senhora e o senhor, né, mais uma vez, ligue agora 21 17 3300. 21 17 3300. Pega o telefone, liga, marca. Tem 2 clínicas, na Pedro II, esquina com Ervalha, ali logo depois daquele portal Auto Shopping, né? E também lá na Contorno, quase em frente ali, o Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. E comece a fazer, você vai fazer, a primeira consulta é totalmente gratuita com todos os exames, não é isso, doutor? Todos os exames, né? Exatamente, Alci. Quando o paciente chega lá, ele passa por um fluxo ali de atendimento, que ele vai ter um exame, né, radiológico, que é a radiografia panorâmica, para a gente ter já um auxílio no diagnóstico para ele, né? Então, todas as avaliações são gratuitas e com um raio-x panorâmico, para auxiliar já na nossa avaliação, para fechar o tratamento de diagnóstico e depois fazer um planejamento financeiro junto com o planejamento de tratamento dele.
Doutor Ricardo Justo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV. Quinta-feira tem mais. Se Deus quiser, estamos Aqui nós vamos conversar com o senhor a respeito de mais tratamento, de como as pessoas podem fazer o seu implante dentário. E uma boa, assim, é o internauta também interagir com a gente, mandar perguntas sobre dúvidas, né? Isso é muito bom. Porque muitas das vezes a gente fica engessado, eu não sou muito da mas câmera. com a pergunta você pode responder à vontade. Isso, facilita um pouco mais para a gente. Vai tá ter joia? muita pergunta aí. Você pode deixar a sua pergunta e mandar para a gente aqui na TV Horizonte. Ei, gente! Muito obrigado, doutor Ricardo. Um abraço para o senhor. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte e agora vamos chamar a Isabela Hoffmann. Isabela, e aí, Isabela? Que bom estar aqui com vocês no momento dela. Esse é o nosso encontro para falarmos sobre temas atuais, relevantes, que nos ajudam a ter uma vida melhor. No programa de hoje, vamos conversar sobre relacionamentos saudáveis. Como construir conexões mais fortes? Relacionamentos fazem parte da nossa vida, seja no trabalho, em casa, com amigos ou familiares. Mas será que estamos cuidando bem dessas relações? Hoje eu quero te mostrar como construir conexões mais saudáveis e verdadeiras. A base de qualquer relacionamento saudável é a comunicação. Muitas vezes problemas surgem porque não falamos o que sentimos ou não ouvimos de verdade o outro. Outro ponto importante, respeite os seus limites. Você não precisa agradar todo mundo o tempo todo. Relacionamentos saudáveis são aqueles onde existe equilíbrio e não cobranças excessivas. E nunca se esqueça, antes de buscar amor e reconhecimento no outro, aprenda a se valorizar. Relacionamentos saudáveis começa com uma relação saudável consigo mesma. Agora me conta, qual dessas dicas faz mais sentido para você? Até mais! Pois é, olha aqui, os institutos federais estão aparecendo aqui em vários lugares em Minas Gerais. Para ter Instituto Federal, precisa de professor. Tem vagas de professor para o Instituto Federal. Quem nos fala sobre isso é a nossa querida Suelen Ogando. Suelen! Ei, você sabia? Alô, professores, porque o Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, está com inscrições abertas para contratar professores visitantes em diversas áreas. E a remuneração pode chegar a R$ 6.356, hein? Acrescida de benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar. Do total de 8 vagas, 5 são destinadas para 3 campi, localizados na região metropolitana de Belo Horizonte, nas cidades de Betim, Sabará e Santa Luzia. As outras vagas serão distribuídas nos campi Congonhas e Ponte Nova. E o professor visitante cumprirá jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo ocorrer durante os turnos diurnos ou noturnos, de forma presencial ou remota, de acordo com as necessidades. E além disso, a atuação poderá ser em cursos técnicos de graduação ou de pós-graduação. Então, pessoal, inscreva-se pelo site portal.concurso.ifmg.edu.br/edital, tá, gente? Bom demais, né, não, Assir? Pois é tão bom, né, você poder ser professor do Instituto Federal. Aliás, ali em Sabará, no caminho de Sabará, tinha um lugar ali onde se fazia a festa do cavalo. Aí cercaram lá, vai acabar a região, vai acabar aqui o espaço da festa do cavalo, mas surgiu o Instituto Federal, que é muito importante para Sabará e para os jovens, né, que estão se formando, né, nesse Instituto Federal. Isso é muito bom. Estou recebendo aqui o nosso querido Luiz Carlos Brito, que é publicitário e diretor de criação e planejamento da Glória Comunicação Humana, e vem falar conosco aqui sobre o impacto da inteligência artificial na formação dos leitores. Agora tudo é inteligência artificial, né? A inteligência artificial
tem para o bem e tem para o mal, né? Exatamente. Boa tarde. Exatamente. E a inteligência artificial, de fato, ela já tem... É muito antiga, né? Muito antiga. Agora que ela veio para ficar, né? O cinema já usava um tipo de inteligência artificial. Exatamente. Naqueles truques cinematográficos de antes, né? Que se fazia ali né? Isso. Não era com ator, não. Era justamente com a inteligência artificial. Com né? efeitos que usavam... Os efeitos, né? Maravilhosos, né? Isso, né? exatamente. Eu lembro quando eu era garoto, né? Eu gostava muito de assistir aqueles filmes que tinha exageros, né? Eu gostava dos exageros porque eu estava estudando ali aqueles truques, aquelas coisas todas que eles faziam, né? Sim. Então, a inteligência artificial tem transformado a forma, inclusive, de ajudar a juventude a pesquisar mais, a procurar saber mais, etc. Exato. A inteligência artificial se coloca como uma ferramenta, né? Que está à disposição e, de certa forma, pode-se dizer que ela democratiza, né, o acesso, porque você tem a condição de ter a mesma velocidade de funcionamento da IA num computador, num telefone celular, que hoje está disponível, né, nas mãos de todas as pessoas. E pode-se dizer que ela, de fato, precisa do conhecimento, precisa da informação, precisa que a pessoa que vai lidar com ela tenha conhecimento. Se você não tem conhecimento, se a pessoa que está fazendo um prompt ali para trazer as perguntas, né, para a inteligência artificial, vira dois burros conversando com o que está diante da tela, sendo mais limitado do que a própria inteligência artificial. Essa feira internacional vai acontecer em Tiradentes? Sim, nós vamos estar fazendo, a Socorro Nunes, que é pós-doutor e é professora da Universidade Federal de São João del Rei, e o Pedro Américo, que é um intelectual, escritor, poeta do Recife, que mora em São João também. Vamos estar fazendo a mesa redonda com o tema o incentivo à leitura na era da inteligência artificial. Por que mulheres de prosa e verso? Oi? Mulheres de prosa e verso. Mulheres de prosa e verso é uma outra mesa redonda que teremos em seguida, né? A nossa mesa acontece na abertura do evento e nós vamos estar buscando trazer uma reflexão sobre como que está acontecendo hoje o processo do desafio, né? De você conseguir incentivar a leitura, que é tão fundamental inclusive para o aprendizado de qualquer disciplina e conteúdo. A leitura é a base, né? Assim como também é a mãe de todas as artes. Você não faz cinema sem ter um roteiro, você não faz teatro sem ter o texto e o mais dramático. interessante é que hoje a juventude ela já está com meio caminho andado, né? Todas elas gostam da informática, né? Do telefone, gosta de estar esbiltando essas coisas todas, não é verdade? Quantos alunos participam dessa feira? Essa feira tem um volume de visitação bem grande, porque ela tem as atividades voltadas para o público acadêmico, mas predominam atividades voltadas para o público. Sei. E aí você tem a visitação das escolas de toda a região ali, de Tiradentes, Lagoa Dourada, de São João del Rei, todas aquelas cidades vizinhas, né? As escolas organizam comitivas e tem programação específica para as crianças, né? Beleza, né? Então, quer dizer que o acesso à leitura é uma formação diferente de despertar, inclusive, né? Exato. Que é o despertar, né? Porque hoje o pessoal já encontra muito pronto, né? Então, ler é uma maneira de despertar para a criação. Mas o encontrar pronto das questões das tecnologias é exatamente aí que está um dado de que as pessoas precisam ter conhecimento, precisam dominar o assunto que elas vão tratar na inteligência artificial, para que elas possam explorar, extrair da inteligência artificial tudo que ela pode proporcionar. Se a pessoa for limitada de informação, ela não consegue
aproveitar o melhor que a inteligência artificial pode proporcionar. Que beleza, né? Mas os alunos podem levar os pais também? Sim, sim. A feira é 100% da programação da Feira Literária Internacional de Tiradentes. São gratuitas, né? Todas as atividades são gratuitas. Você tem exibição de filmes, tem as mesas redondas, tem muitos lançamentos de livros, tem uma participação gigante de editoras do Brasil e do exterior, autores. Que beleza. Né? É uma feira de leitura também internacional de Tiradentes. Essa feira é fantástica, ela vai reunir muitos autores, né? Ela poetas. está na quinta edição, né? Ela é uma das principais feiras literárias. Vai começar que dia? Do Brasil. Ela abre no dia 9 de abril, né? Às 9 horas da manhã. Às 10 horas tem a solenidade de abertura e às 11 horas tem essa nossa mesa sobre esse tema que é tão rico e desafiador. Né? É verdade, é verdade. Eu desejo muito sucesso para vocês e vocês estão numa cidade que é muito acolhedora, hospitaleira, gostosa, né? E que, além daquilo que os alunos vão aprender e aqueles participantes vão sentir nesta feira, tem a cidade também que é muito gostosa. É isso? Os alunos vão lá ter a oportunidade de lidar com o que é a essência do projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino, né? É isso aí. Que é um projeto do Instituto Fernando Sabino que leva um incentivo à leitura para salas de aula já há mais de 15 anos em Minas. Beleza. E que é a criança ter o contato com a leitura de forma lúdica, como diversão, como uma atividade que ela começa ali a se apaixonar pela literatura. Luiz Carlos Brito, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Horizonte, né? Falando dessa feira importante que vai acontecer na cidade de Tiradentes. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso. Obrigado a você, assim, uma honra estar sendo entrevistado por você. Pois é, muito obrigado. Eu quero anunciar aqui que agora há poucos instantes o Palácio do Planalto está confirmando a presença do presidente Lula em Minas Gerais na próxima semana, segunda-feira, quando ele vai a Montes Claros para inaugurar um investimento da Nordic, que é um laboratório farmacêutico, que está ampliando a sua planta na cidade lá de Montes Claros. Então, o presidente vai lá nesta segunda-feira, anunciou agora o deputado Carlos Guedes. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Agora você vai ficar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Azevedo, que vai falar de Mãe Maria. Vamos rezar junto com ele. Até lá.